Agora sim, né, meu amigo? O cara tá falando aqui nada, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Start Day. Esse é o nosso momento de conexão nas primeiras horas do dia. Então você é muito bem-vindo aqui. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre mais uma carta, mais um capítulo da carta de Paulo a Roma, aos Romanos. Isso mesmo. Como é que faz isso, hein? Eu sou salvo, por isso obedeço à lei, ou obedeço à lei para ser salvo? Era uma confusão lá em Roma e nos dias de hoje continua ainda um pouquinho dessa confusão. E hoje a gente vai tirar aqui do texto, extrair do texto os códigos que esse texto nos oferece, esse código, o código que o texto nos dá de referência, para que a gente possa aí aprender verdadeiramente o que o apóstolo Paulo estava trazendo ali de orientação e de instrução para o povo, né? Então, abra aí a Bíblia e vamos juntos para o nosso estudo de hoje, capítulo 3 do livro de Romanos, carta de Paulo a Roma. Lembrando que essa temporada nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. E essa semana é a última semana dessa temporada, tá? Essa semana é a última semana da temporada, onde nós vamos encerrar as cartas do apóstolo Paulo. Se você não pegou aí nenhuma dessas cartas, eu te convido para você estar indo aí nos vídeos anteriores. Dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores. Tem muita coisa bacana aí. Vai lá que você vai ver que muita coisa que a gente já estudou, que a gente falou aqui durante esses meses aí que se passaram. Foi muito legal. Tem muita coisa para explorar. E aí depois a gente vai passar para mais um tema muito bacana, muito legal, muito especial. Então, não perde não. É o seu momento de conexão com o Pai nas primeiras horas do dia, é o seu momento de buscar, em primeiro lugar, o reino, é o seu momento de entrega, é o seu momento de pegar os códigos. E eu já vou te desafiar. A gente vai estar lendo aqui, vou estar lendo na linguagem de hoje, de uma forma bem didática, bem prática, para a gente poder estar conhecendo melhor, entendendo o texto, examinando. Aqui é uma forma de a gente examinar as escrituras. E examinar não é a mesma coisa de fazer uma leitura de jornal, não, tá? Às vezes a gente tem essa mania de fazer leitura superficial, leitura de jornal, leitura de revista, e passa muita coisa batido. E aí a gente não consegue compreender depois. Fica uma bagunça, né? Por isso a gente tem que entender o contexto, qual era o povo que ele estava falando, a cultura daquele povo e outras coisas mais. Então, fica firme aí e não sai daí, não. Vem com a gente essa semana. Vai ser incrível. Está só começando. 6 e 7 da manhã, o nosso Start Day. Todos os dias aqui estamos juntos. Eu quero te fazer um outro convite. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o teu like. O teu like é muito importante. O teu like faz com que essa mensagem consiga alcançar outras pessoas e me ajuda o quê? Me ajuda a compreender se você está gostando do conteúdo. Porque se você deixar o teu like ou até mesmo o dislike, eu sei que você está gostando ou não está gostando do conteúdo. E também deixando o seu comentário. Quando você deixa ali comigo ali os códigos do reino ali que você vai lendo durante o texto e deixando os códigos, olha como é bacana isso, porque a gente está examinando junto. Então a sua dúvida pode ser a dúvida de outro e assim sucessivamente. E também, se eu não souber responder naquele momento, pode ter certeza que eu vou estar procurando. Não sou dono da verdade, a verdade está aqui. Ó. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a Bíblia que vai falar, a gente vai fazer a pergunta para ela e ela mesma vai responder. Isso que é o mais gostoso de tudo. Então, assim, gente, vamos lá, vamos para o texto, vamos ser objetivo, prático e que seja para glória do Pai. Primeira carta, então, primeira carta, ó, já estou tão nas primeiras cartas, a gente estava estudando Timóteo, né? E aqui a gente fica focado nas primeiras cartas. Então, a carta de Paulo a Roma, aos Romanos, capítulo 3. Lembrando que eu estou fazendo leitura na linguagem de hoje. Então, se você vê alguma diferença da sua aí, não fique preocupado, tá? É só uma linguagem mais viva
para melhor entendimento do texto. E aqui Paulo já vem falando aqui, desde o capítulo 1 em diante, ele vem só para trazer, contextualizar, tá? Ele já vem falando aqui, dando a sua introdução comum, que ele faz em todas as cartas, e depois ele entra nessa briga aqui dos judeus, né? E quem era melhor, quem podia, quem ia ser salvo, quem não ia ser salvo, quem era judeu ou não judeu, quem era circunciso ou não circunciso. E aqui já tinha essa confusão, né? E aí no capítulo 13 ele começa assim, ó, dizendo, ó, então, qual é a vantagem de ser judeu? É uma continuação. Se você pegar aqui do versículo 17 em diante do livro, da segundo capítulo, ele vem falando sobre essas questões, essa discussão. Os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedece à lei? Aí eles vêm nessa discussão ali constante. E aqui no capítulo 3, ele inicia dizendo o seguinte, ele finaliza a verdade. Ele finaliza o capítulo 2 dizendo assim, ó, deixa eu botar aqui no versículo 29, no início do versículo 29, versículo 28, ele diz assim, ó, capítulo 2. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? Ele faz essa pergunta. É claro que não é aquele que é judeu, somente por fora, e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro e aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não pode ser, não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Então, são pessoas que queriam mostrar a sua religiosidade simplesmente por fora, né? É aquilo, é mostrar pelo rótulo. Ah, eu sou da placa tal, eu sou da denominação X, eu sou da denominação Y. Mas por dentro o seu coração não era circuncidado, não representava. Pelos seus frutos os conhecereis. Não adianta ser só da boca para fora. Tem que estar em atitude, tem que estar em ação, tem que estar em amor, que é o dom maior, é o dom supremo. Lembra que a gente estudou sobre o dom supremo? O amor. Se não tiver amor, nada podeis fazer. Então não adianta ser judeu ou não judeu. Se você não demonstrar isso, não transformar isso em prática, em ação, no cotidiano, em amar a Deus sobre todas as coisas e amando ao teu próximo como a ti mesmo, isso não tem significado nenhum. Então não adianta levantar a bandeirinha e falar que eu sou judeu ou não judeu, que eu sou cristão, o outro é espírita, e o outro é não sei o quê, o outro é... Não adianta nada se você não coloca nada em ação. Essa é a mesma realidade de hoje. Tudo por uma briga desnecessária, uma discussão desnecessária de egos. É orgulho, mais nada. Você não está vendo nada mais do que isso. Ego e orgulho. E desenvolvendo numa questão que era totalmente separada, totalmente diferente. Onde coisas que o Espírito Santo poderia dar, não ser humano. E eles estavam tratando como se o ser humano pudesse dar alguma coisa, que alguém vai lá era circuncidado, né, que era cortado do crepúsculo do órgão masculino, do órgão sexual masculino, e eles achavam que fazendo aquilo ele estava pronto. Ou simplesmente porque agora eu sou judeu, eu sou da linhagem e eu estou salvo. Estou liberto. Pega esses códigozinhos de coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E você percebe, talvez até no meio que você está inserido, não sei. Mas pega esses códigos e vai entendendo como é que já acontecia lá com o povo de Roma. E Paulo veio para poder tratar isso. O gostoso de você perceber que Paulo sempre entra nas histórias, na compreensão dos textos, era que ele sempre ele entra, ele começa a entender qual é a dificuldade daquele povo. Ele primeiro sente a dor. E quando ele vê a dor, ele dá o remédio certo. Ele entra na discussão certa, ele entra na introdução correta da palavra, ele dá a orientação que o povo precisa. Ele não era um intruso qualquer. Você percebe a didática dele, que é muito bacana, é muito legal, é em cima de algo que ele sabia.
Ele já conhecia, ele tinha estudado o que estava acontecendo ali. Ou então estava até vivendo aquilo na carne, né? Você vai ver em vários momentos que ele estava vivendo aquilo, porque ele foi perseguido, ele foi preso. Ele era também que viveu naquele povo, ele viveu ali em Roma. Você vai ver, se você pegar o livro de Atos, você vai ver todo o processo de conversão de Paulo. O processo de conversão de Paulo, você vai perceber que ele presenciou, ele viveu muita coisa. É aí que você começa a compreender alguns detalhezinhos muito interessantes, que vale a pena você tomar um tempinho depois e dar uma analisada no livro de Atos dos Apóstolos, em primeiro lugar, para compreender como era Saulo antes de ser Paulo, antes dele ter um encontro verdadeiro com Cristo. E você vai ver coisas extraordinárias, mas também coisas que vai falar assim, caramba, esse homem era desse jeito. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era um perseguidor do povo de Deus, que é chamado povo do caminho naquela época. E você vai perceber como ele foi transformado para se tornar alguém que vai fazer tudo para a honra e glória de Deus de aqui em diante. Qual o código que ele pegou? Qual foi a virada de chave de Saulo para se tornar Paulo? Isso vai ser de grande valia. E aí o texto dá com sua continuidade da seguinte forma. Ele faz assim, ó, ele fala dessa forma. Deixa eu abrir só os comentários aqui. E pode botar aqui os comentários, tá? Que a gente vai estar jogando aqui na tela para você, para a gente poder discutir junto. Vai botando o teu código aí. Cadê tua canetinha? Tá aí? Eu vou até pegar a minha aqui, ó. Aí o capítulo 3, versículo 1 começa assim, ó. Então, é vantagem. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou, vou pular aqui, Deus entregou a mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? Não significa que se Deus entregou aos judeus toda a salvação, toda a mensagem, todo o compromisso, toda a organização do povo, da história, de todo o cristianismo, se alguém foi infiel em cima dessa mensagem, em cima dessa promessa, ele não pode destruir tudo e não pode fazer com que Deus seja infiel também. Lembra que Deus é amor na sua essência, tá? Ele não depende da minha fidelidade para que ele manifeste o amor dele por mim. Ele não depende do meu amor, que eu manifeste o meu amor por ele, para que ele manifeste o amor dele por mim. Ele é amor na sua essência. Então, não é como a gente começa a enxergar Deus como nós seres humanos, falhos pecadores. É isso que ele vai tratar aqui muito sério também. Então, pega esses códigozinhos, você vai perceber alguns detalhes. Não é do jeito que você pensa. Deus não se manifesta da forma com que você se manifesta. O teu senso de justiça não é o senso de justiça de Deus. Você vai entender isso aqui hoje. Não sai daí, presta atenção. Olha isso. Versículo 4. De modo nenhum, que Deus continua a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como diz as Escrituras Sagradas a respeito dele. Olha o que a palavra fala. Que fique provado que tu tens razão quando falas o que sejas e que sejas vencedor quando fores julgado. Vou repetir, que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Que você tenha certeza, convicção em tudo que você fala, para que no dia do seu julgamento você não tema, você seja vencedor, que pode cair o mundo, esteja em paz. Por isso que ele vai falar assim, ó, eu não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Completei a carreira, guardei a fé. Ele está tranquilo. Todos os momentos que ele foi preso, ele ficou tranquilo. Tanto que você vai perceber que em alguns momentos que nós já estudamos aqui, que ele estava na cadeia. E ele estava preso e deram a chave, os carcereiros colocaram ele como principal, um chefe dentro da cadeia. Imagina, o preso se tornar chefe da cadeia? Isso aconteceu com Paulo.
por essa convicção de por que ele estava sendo preso. Tudo em prol do evangelho, tudo em prol do amor eterno. Versículo 5. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Começa uma confusão religiosa que a Bíblia, que Daniel, que alguns profetas vão chamar de Babilônia, que é uma confusão religiosa louca, que agora, para mim poder ter razão, eu começo a colocar a sua verdade como mentira. Será que acontece isso nos dias de hoje? Você tem percebido algumas coisas? Eu começo a colocar a verdade de Deus como mentira, para poder dar força às minhas ideologias, ao meu senso de justiça. Lembra daquele velho ditado que a gente costuma falar? Uma mentira falada várias vezes, ela se torna o quê? Uma verdade. Isso mesmo, se torna uma verdade. Você vai trazendo aquilo ali como uma mentira e você vai ficando tão habituado a fazer aquilo que ela se torna uma verdade dentro de você. A temporalidade cerebral, ela não determina que é passado, presente ou futuro. Então, tudo que você foca se expande. Se você foca na mentira, todos os dias você repete aquilo como uma verdade, mas é uma mentira, mas você repete como uma verdade, ela se torna uma verdade absoluta. Você fica espantado com algumas pessoas que, de repente, do nada, começam a fazer coisas que elas não eram no princípio que elas tinham de fazer, né? Não era de um costume delas, e de repente elas começam a fazer aquelas práticas, e se você perguntar a ela se ela está fazendo, ela começa a justificar, ela traz justificativas sobre aquilo. Do nada, porque ela focou tanto naquilo como uma verdade, que o seu consciente agora começa a compreender aquilo como uma verdade absoluta. É muito louco o negócio, mas é assim que funciona. E é assim que o povo estava se comportando aqui. Se é para manifestar o mal e achar que está fazendo bem, tem muita gente aí fazendo remendo, vai lá, remenda, né? Não, eu fiz o bem, estou fazendo. Lembra do jovem rico? Clássico, né? Tudo bem, você guarda tudo, você está fazendo tudo. Ótimo, muito legal. Então vamos lá, vamos fazer um teste. Então vamos lá, se você já está guardando os mandamentos, né? Então, já que ele resumiu os dois, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, ele pega os 4 primeiros mandamentos. E amar ao próximo como a ti mesmo, pega os 6 últimos mandamentos. Então, ele resumiu e botou ali. Então, beleza, já que você está fazendo tudo, então vamos fazer o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Era o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro e principal, ele já pulou fora, porque o coração dele não estava naquilo. Era uma verdade, era uma mentira que ele estava pregando para poder a verdade dele se vir a ser aceita por todos, por arrogância, por orgulho, por ego e outras coisas mais. E hoje não é diferente não, tá? Versículo 9 continua dizendo assim, ó, que todos nós somos culpados. Agora, por que somos culpados? Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? E Paulo se incluía, porque Paulo era judeu. Então, ele falava nós, eu, e se incluindo ele. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? E eu posso colocar para hoje, tá? O que nós, os cristãos... E lembra que eu falo, gente, isso aqui, a Bíblia é a minissérie da sua vida. E você é o ator principal da cena.
você está participando da minissérie da vida aqui, para você participar do filme da vida eterna. Lembra que eu sempre cito isso. Quando você assiste um filme, todo filme, toda série, ele começa mostrando praticamente o final, a parte final do filme. Mas você não consegue compreender, porque depois ele inicia voltando ali alguns anos daquela vida daquela pessoa. E talvez você viu uma cena que a pessoa estava de cadeira de roda, ou estava mais velha, ou coisa do tipo. Mas é uma forma de você vislumbrar o que pode estar acontecendo no fim. A Bíblia, a palavra de Deus não é diferente. Você tem o Gênesis perfeito. Deus criou tudo maravilhoso. Mas no meio do caminho aconteceu o quê? Um acidente de percurso. E aí a cena se finaliza ali um pouquinho agora para poder você dar pano de fundo para uma realidade atual, que agora é a vida com pecado, onde todos são culpados. E agora precisamos viver de forma diferente, o comportamento é outro. Mas lá na frente, no meio do finalzinho, no meio para o final, tem a história do mocinho, né? Entra um mocinho na história. Então, onde ele vai trazer, mais uma vez, o espelho daquilo que foi o início do filme. É fantástico. E quando você entende isso na sua vida, na minha e na sua vida, isso se torna uma realidade, se torna mais prático. Porque agora eu começo a viver a minissérie da minha vida e me coloco como o ator principal. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Algumas questões começam a ter mais sentido. Então você se inclui em todos os textos, se inclui em todas as esferas. Hoje o script de gravação que Deus está te dando é Romanos 3, para você viver na tua vida, no filme, na minissérie da sua vida. E a gravação já começou, porque Deus já te deu o set de gravação quando Ele te dá o dom da vida. Ele sopra nas suas narinas mais uma vez o fôlego de vida. Ele já te deu. E agora, o que você vai fazer? Vai começar a gravar ou vai voltar para o caixão, para a cama e vai dormir? Tá aí, tá tudo na tua mão. Se você não conseguir fazer esse estágio, que é dentro do filme da sua própria vida, nessa minissérie, como é que você quer viver o filme da vida eterna? Como é que você quer participar do filme da vida eterna? Tem que botar em ação, tem que colocar em prática. Não é só fazer como os judeus ali achavam, os judeus achavam circuncidado, não. Eu já estou circuncidado, sou judeu, então agora está perfeito, está feito. Só de eu ter nascido judeu, já pronto, já sou escolhido. Não, 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 não. Tem que colocar em prática, tá? Tem que exercitar. Você tem que fazer cena a cena, dia a dia, repetir a cena muitas das vezes, se você não entendeu. Se não saiu legal, repete, faz novamente. Tem que agir. Senão você não aprende. Senão você não desenvolve. Senão você não vive um profissional melhor. Você não se capacita. A semente, se não tiver num terreno bom, se não tiver num solo perfeito, se ela não for regada, ela não se desenvolve. E muitas das vezes ela pode crescer até um certo ponto, mas as adversidades do dia a dia e da vida sufocam, mata. Ela não consegue crescer ao ponto de dar frutos. Pelos frutos o conhecereis. Se você é uma árvore que ainda não está dando frutos, significa que precisa ser cuidado, precisa voltar um pouquinho, tratar um pouquinho desse solo, botar um adubo correto, regar todos os dias, tratar. Precisamos todos os dias estar nos tratando. E olha que ele continua, que ele fala: será que eu, Alberto, como cristão, estou melhor em situação do que as pessoas que não são cristãos? Eu estou botando aqui no versículo 9, ó. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos cristãos e não cristãos estão debaixo do poder do pecado, como diz as Escrituras Sagradas. Eu estou tirando a palavra judeu e não judeus como cristão, tá? Que é a base, é a nossa base. Nós somos cristãos, nós cremos em Cristo.
Então, essa mensagem é para mim e para você. Para que ninguém se soberbeça, para que ninguém se glorie, para que seja para a glória dele. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Versículo 10. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. E não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Qual é o salário do pecado? A morte. E que é pecado? É a transgressão da lei. Ela me mostra como um espelho. Quando você vai na frente do espelho, o que acontece? Você vai olhar no espelho, como eu estou olhando para a câmera aqui, eu consigo ver meu rosto. Se tiver sujo, eu estou com uma espinha aqui, ó, no meu nariz. Eu consigo pegar o espelho e fazer assim, ó, passar o rosto no espelho e limpar e tirar a espinha? Não. Ele só me mostra o erro. Ele me mostra onde está sujo, onde está errado, se o cabelo está despenteado. Ó, meu cabelo não está despenteado hoje. Ele me mostra se o meu cabelo está despenteado. Ele me mostra se eu estou com alguma sujeira, alguma marca. Ele me mostra algum defeito. A lei nada mais é do que isso. A lei é a imagem refletida do caráter de Deus. E eu estou falando da lei moral, tá? A gente tem vários momentos de lei na palavra. Principalmente, uma delas é a lei de Moisés, a lei cerimonial, a lei que foi feita ali. Ali tem lei civil, lei de saúde, várias leis sanitárias, tinham várias leis. Mas a lei dos mandamentos, que é a lei da moral, é a imagem do caráter de Deus. A lei das cerimoniais ela foi cravada na cruz. A lei que foi cravada na cruz foi a cerimônia, porque depois que Jesus veio, o sacrifício perfeito não precisa mais de lei. Não precisa mais daqueles rituais que eram feitos no santuário, que eram feitos diários e coisas mais, porque Cristo veio para ser o sacrifício perfeito. Agora, a lei dos 10 mandamentos, não, ela é perpétua, ela é para sempre, porque é o caráter, a reflexão do caráter de Deus. Mas só que eu não posso ser salvo pela lei. Eu sou salvo, por isso guardo a lei, por isso cumpro a lei. Na verdade, eu cumpro a lei, eu obedeço. É natural. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, naturalmente você cumpre, você obedece. Porque não tem como eu amar a Deus sobre todas as coisas sem obedecer, porque eu estou refletindo a imagem e semelhança dele. Está percebendo como é prático? Agora, quando eu coloco a lei em primeiro lugar, para que eu possa obedecer, eu tenho que guardar, eu inverto o jogo. Eu não faço por amor, eu faço por legalismo. E aí acontece como aconteceu aqui. Eu acho que eu sou. E quando o eu sou entra, o eu sou, que é Cristo, desaparece. É o meu ego. Lá quando a gente fala no hebraico, no grego, né? O eu sou, o ego emi, né? Mas não é da forma com ego que a gente fala, não. É o nome que é chamado, né? Da forma que é traduzida. O ego emi. Mas desse sentido aqui, é o egocentrismo mesmo, tá? Que a gente está falando aqui, do ser humano. Ele é egocêntrico, ele é orgulhoso. E aí eu paro de pensar, de raciocinar conforme o juízo de Deus. Por isso que o Espírito Santo ele vem para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, mostrar que você é pecador, que não tem nenhum.
Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, da justiça dele, da justiça eterna. Tudo que ele faz é justo. Mostrar que Deus é justo, mas não é porque eu obedeço. Ele é justo na sua essência. E do juízo, que todos nós vamos participar do juízo de Deus. Independente se é judeu ou não judeu, se é cristão ou não cristão, se é ateu, se é agnóstico, não importa. Todos vão participar e todos vão passar pelo juízo, pelo julgamento, através da lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? A lei que reflete o amor dos 10 mandamentos, a lei que reflete o caráter de Deus. Todos vão passar, só que cada um vai ser julgado de acordo com a luz que recebeu. Não vai ser da forma com que eu acho e bem entendo, porque eu recebi uma luz assim e o fulano não recebeu e ele não sabe o que eu sei e ele tem que ser cobrado por aquilo que eu sei. Não, ele vai ser cobrado por aquilo que ele sabe, pela luz que ele recebeu. Deus é justo, isso é a justiça de Deus. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tem que ser genuíno. Então não adianta ser só circuncidado por fora. Tem que circuncidar o coração. Por isso que ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Ele não te pede mais nada. Ele não quer nada de você a mais do que o teu coração. Ele quer transformar o teu coração de pedra num coração de carne, disposto a adorá-lo em espírito e em verdade. Vai juntando o quebra-cabeça da história. Essa é a didática. Ele continua na didática aqui. Ó. Nós paramos aqui no versículo 20, do versículo 20. Vamos, versículo 21. Olha como a continuidade do versículo 21. Ó. Mas agora Deus já mostrou que o meio pela qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E isso que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Viu? Só concretizando o que a gente estava falando. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. É o meio. Jesus é o meio a qual Deus trouxe a oportunidade para que eu e você pudéssemos entender de uma vez por todas, que sem ele nada somos e nada podemos fazer. Se eu não creio em Jesus, eu não consigo obter salvação, porque eu não consigo compreender o perdão, que sou pecador. Aí eu fico nessa loucura aqui de achar porque eu vim da linhagem tal, eu sou da linhagem X, Y, Z, eu estou liberto. Se eu não creio em Jesus, no sacrifício vivo de Cristo, de graça, onde foi um meio para qual Deus colocasse ali a expressão maior do seu amor, porque isso que ele fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu aquilo que ele tinha de melhor, o mais precioso, o mais importante. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está percebendo por quê? Ele fala que ele é o meio. Não tinha como Deus manifestar o seu amor maior dele dar o melhor que ele tem. Qual é o melhor que eu tenho sacrificado para Deus, para o reino? O que eu tenho feito? Eu estou dando o meu melhor, estou entregando aquilo que eu tenho de melhor. Lembra que eu falei da gravação, da minissérie? Se eu não der o meu melhor, a minissérie do meu dia, eu não consigo gravar. Eu não vou gravar o filme de hoje. Eu não vou gravar a cena de hoje. Porque chegar no dia de hoje, no final, eu vou ficar triste, chateado, porque eu não fiz nada daquilo que eu tinha que ser feito. E eu falo como um bom procrastinador que fui e que hoje luto com isso. É terrível. Se a gente tem um cronograma, você talvez tenha um cronograma, tem meta para bater e não está conseguindo.
Você tem as responsabilidades da sua vida, da sua casa, e não está conseguindo manter. E você chega no final do dia, caramba, se martirizando porque você não conseguiu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É por isso que você está aqui, você não caiu aqui à toa, não. Tem um porquê e um propósito, por isso que você está aqui. Isso é muito bacana quando você começa a compreender como é que funciona o jogo, como é que o jogo funciona, como é que a história da tua vida ela se desenrola no dia a dia. E aí o versículo 27, para o nosso finalzinho aqui, ele diz o seguinte: será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque por obedecermos à lei? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Quando eu entendo, quando eu reconheço, quando eu compreendo que a lei é reflexo do caráter do Pai, daquele que deu o sacrifício perfeito, vivo para mim e para você, é natural, vai acontecer. Mas por quê? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu começo a entender que o meu caráter tem que estar refletindo a imagem e semelhança do Deus vivo, porque foi assim que eu e você fomos criados. As minhas atitudes têm a ser conforme o que Jesus pede. Por isso que ele fala, faz prova de mim. O Espírito dele está aí, faz prova de mim para ver se o Espírito é meu ou não é. Buscai, em primeiro lugar, o reino. Examinai as Escrituras, porque se julgaste nela a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Eu não vim trazer paz, tá? Eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Então, se você quer viver em paz com todo mundo, me desculpe, mas você não vai conseguir agradar todo mundo, não. Você vai agradar, são dois senhores, não tem como você agradar os dois. Lembra que vai ser só dois caminhos, um caminho de morte, um caminho de vida. É sim, sim, não, não. Não tem o meio termo. O meio termo é aquele que está lá, que a gente vai ver lá no livro de Apocalipse, que está lá da igreja de Laodiceia, né? Você nem é quente nem frio. Você está no meio ali, você está morno. Eu estou a ponto de te vomitar. Quer dizer, uma coisa que dá ânsia de... Você não consegue, não se sente bem, não fica à vontade. E reza a lenda, né? Que quem está em cima do muro já escolheu o seu destino. Quem não ajunta, quem não ajunta nos espalha, né? Quem não está comigo não tá com o inimigo. Então não tem, são escolhas. Escolhas, decisões decidem destinos, né? A minha escolha de hoje, do que eu vou semear, do que eu vou fazer, ela determina minha colheita no amanhã. Quer não ficar ansioso para os dias por vir, do porvir? Não criar ansiedade? Comece a agir hoje. Que mesmo que você planeje, que é fundamental o planejamento do amanhã, mesmo não sabendo se ele vai vir. Por isso que hoje é o melhor dia da tua vida. Porque ontem já passou, não existe. Acabou. Pegue aquilo que ficou de bom daquele dia, que está na sua memória, que está aí, que você viveu. Pegue aquilo que você não fez corretamente, se você sabe se pode melhorar, faz uma verificação do que aconteceu num todo, pega os pontos positivos e negativos, trabalha ele de uma forma melhor para você não cometer os mesmos erros que você cometeu ontem e aperfeiçoar aquilo que você consegue ainda aperfeiçoar, do que você já começou a fazer. E aí, ó, é um novo ciclo. Quando você começa agora a viver o hoje intensamente, entendendo que o ontem já não existe mais, o amanhã não te pertence porque também não existe, você faz um planejamento, mas o planejamento é em cima do que você está colocando em ação hoje.
Porque se você fizer um planejamento solto em cima de uma ideologia, em cima de uma coisa que está determinada por alguém, funciona para ele. Porque você não vai conseguir colocar em prática hoje. Então, se você fizer esse planejamento em cima de alguma coisa ou alguém, não vai adiantar nada, porque se você não colocar em ação, isso não vai acontecer. E você vai se frustrar. Você vai criar expectativas de uma coisa que, se você não colocar em ação, não é por conta do outro. Por isso que salvação, por isso que a lei nunca vai te salvar sozinha, de forma nenhuma. É a fé. É fruto da imaginação. Você imagina e coloca em ação. É a fé. É a fé que Jesus veio para te salvar, que Jesus é o teu salvador, que é o teu mantenedor. É a fé que Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor a todos. E aí, pela fé, eu preciso crer que isso é verdade. É pela fé. É pela fé que eu consigo compreender que ele vai voltar. É pela fé que eu consigo entender que ele já tem um plano novo para mim. É pela fé que eu consigo entender que eu estou aqui na ministério da minha vida, mas que eu vou participar do filme da vida eterna. É pela fé. A lei, ela só vai refletir o que você está fazendo, a fé que você tem. Ela é o combustível. Lembra do espelho. Vai só te mostrar que você continua sendo um pecador, que você continua com a sujeira. E a sujeira só limpa com Cristo, pelo sangue. É pela fé. Eu só consigo limpar a sujeira do pecado da minha vida, que a lei me mostra através do espelho, pela fé, entregando a minha vida a Cristo, fazendo o que Ele pede, para que eu possa realmente se tornar puro, transformado, para que eu faça essa limpeza de pele, para que eu faça essa limpeza de coração, de alma, para viver o inacreditável não, o impossível, para viver o inexplicável, para viver as coisas maravilhosas, os dias memoráveis, os melhores dias da nossa vida. Esse é o Start Day de hoje. E, como de costume, eu quero estar com você fazendo o nosso momento de conexão. O que é o momento de conexão? Onde Deus está aqui em cima, eu estou de um lado, você está de outro, a gente junta isso através de um momento de conexão com o Pai, que é onde você pode chamar de oração, você pode chamar de culto, você pode chamar de reza, você pode chamar de prece, não importa. O que importa é entender que quando eu intercedo por você, quando eu oro por você, você ora por mim, mas Deus intercede por nós. É um momento de conexão, de compreensão, de fazer esse momento da pirâmide aqui, e chegar ao ápice, estarmos unidos, juntos somos mais fortes, juntos podemos dar mais voos mais altos. Nós somos águia, nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Fomos criados para dominar sobre todas as coisas. Fomos criados para ser mordomos do reino, ser mordomos dentro de uma promessa, a qual já somos herdeiros desse reino todo. Somos ricos, sim. A riqueza não tem a ver com o patrimônio. Patrimônio é uma coisa, a riqueza é outra. Então, compreenda isso de uma vez por toda. Mas agora chegou o momento de você colocar para fora tudo aquilo que você aprendeu hoje de uma forma mais íntima com Deus, você e Ele. O momento de conexão é o momento de você fazer como se fosse a respiração do seu corpo. Sem respirar, você não consegue. Sem orar, você também não vai conseguir subsistir o dia de hoje, as adversidades. Mesmo sabendo que Deus está contigo, mesmo tendo essa certeza, você precisa estar em constante desenvolvimento com Ele. Para isso, coloca tudo que você tem na mão dele. Você que está cansado, sobrecarregado, vem, me dá o teu fardo. Toma o meu jugo que é leve. Ele só passa para você trocar. Está carregando esse peso aí nas costas, por que sozinho? Me dá o teu fardão aí, pesadão, que toma meu jugo, meu fardo é leve, meu fardo é suave, meu jugo é levinho. E o jugo faz você entender que ele quer andar do teu lado. O jugo é aquilo que era usado antigamente para botar em cima dos bois ali, dos carros,
para botar aquela madeira que usava ali, para poder eles ficarem juntos, para um não querer ir para a esquerda, outro querer ir para a direita. Quando Deus fala assim, ó, leva o meu jugo é para que você esteja do lado dele todo dia, para que você não queira desviar o caminho nem para a esquerda nem para a direita, mas siga o caminho que ele tem na sua vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele te quer dar o seu jugo que é leve, suave, e o fardo dele que é leve. É suave, suave. Você está carregando esse peso aí todo porque você está querendo levar sozinho. Está querendo levar com as suas próprias ideologias, com a sua própria razão. Não, filho. Vai dar em nada, não. Vai. Tenha esse ato de humildade. Entrega o teu caminho, confia nele que ele vai fazer o melhor para a sua vida. Se você tiver que perder algumas coisinhas, você não está perdendo nada, você está ganhando. Mas vai fazer muita diferença na tua vida. Então, feche teus olhos. Vamos fazer esse momento de respiração que você vai perceber o quanto teu pulmão, teu cérebro precisa dessa oxigenação. Só de fazer isso aqui, ó. Puxar com o nariz, soltar com a boca bem devagarinho. Você vai perceber o quanto a oração é fundamental na tua vida, como esse ar que você está soltando. Vamos fazer 3 vezes, você com os olhos fechados, e no 3 você entrega. Fala para Deus tudo que você está sentindo aí dentro do teu ser. Vamos lá? Feche seus olhos. Vamos juntos. Obrigado, Paizinho querido, por mais esse dia de vida que o Senhor me concedeu. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia que me alcançou. A tua graça sem fim, a tua graça que foi ali dada com tanto amor, com tanto carinho, com um propósito único. Obrigado por fazer entender essa confusão toda aqui de lei, de circuncisão. Entender que nada mais, nada menos, precisamos só ter a fé que o Senhor enviou aquilo que você tinha de melhor, aquele que você tinha de melhor, o mais precioso, que foi o teu Filho amado Jesus Cristo, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos em teu nome, para poder examinar as Escrituras e entender que elas mostram a vida eterna que está no Cristo, esse mesmo que se deu por mim e por meus irmãos na cruz. Sofreu os escárnios todinho, derramou seu sangue. Veio como um homem, o Senhor veio como um homem para mostrar que é possível para mim, é possível vencer, é possível chegar ao ápice, é possível alcançar aquilo que o Senhor mostrou, que é o caminho, aquilo que o Senhor preparou, é possível. Talvez muitas pessoas hoje, talvez alguns dos nossos amigos, irmãos que estão aqui, possam estar olhando assim, não é difícil demais, não consigo. E o Senhor mostrou como um ser humano que veio a essa terra, que é possível, mas em Cristo, em Deus, confiando no Pai, confiando naquele que é o autor e consumador da nossa fé, confiando no Senhor que criou todas as coisas, que sabe tudo antes de acontecer, que sonda o mais íntimo do nosso ser, o que é o nosso coração, que sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça, que sabe antes de que eu vou falar, já sabe tudo. Eu preciso entender, mas para isso eu preciso conhecê-lo melhor. Talvez falta conhecimento para muitos dos nossos amigos e irmãos. Por isso, ó Pai, eu quero lhe pedir, continuar lhe pedindo essa graça, que o teu Espírito se una ao nosso Espírito, Pai, todos os dias da nossa vida, que o Senhor nos concede, para que possamos compreender mais e mais da tua mensagem. E assim, ó Deus, podemos refletir a imagem e semelhança do Deus vivo, a imagem do teu caráter ali, o reflexo do teu caráter que está estabelecido nos teus mandamentos. E compreendemos de uma vez por todas que não é por lei, mas sim pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É um dom eterno, é um dom do amor, é um dom de ti, ó Deus. Muito obrigado,
por nos dar com toda a graça, de graça, a graça que não foi barata, que foi paga por preço de sangue. Toma a vida do teu filho, da tua filha, que nesse momento aqui está comigo, nesse momento de conexão, nesse momento de exame das tuas escrituras. Que esse dia seja um dia memorável na vida de cada um de nós. Que o Senhor continue nos iluminando, dando sabedoria, Pai. Derrama sabedoria sobre nós, porque o Senhor fala que o Senhor dá a todos com muita propriedade e abundantemente, todos que pedirem. Por isso, te pedimos nesse momento, dá-nos sabedoria, que a nossa inteligência ela fique bem restituída através da tua sabedoria, porque a minha inteligência sem a tua sabedoria é só tolice. E eu não tenho nada para oferecer. Sem ti, nada sou e nada eu posso fazer. Esse dia está só iniciando. Não sabemos o que vai acontecer nele. Mas quando eu tenho essa certeza de que entregando o meu caminho a ti, eu tenho a certeza de que o mais o Senhor vai fazer. E vai acrescentar, porque o maior nós já temos, é o dom da vida. Muito obrigado por esse privilégio de ter a certeza de que o Senhor se faz presente neste lugar, onde estiver um ou dois reunidos, e na vida de cada um dos teus filhos que estão passando aqui, que estão aqui nesse momento agora que já estamos ao vivo, ou que vão passar a assistir um momento de gravação qualquer. Que a tua graça se manifeste na vida de cada um deles, e que eles possam sentir o teu cuidado, o teu amor, como eu tenho sentido em cada dia da vida, que o Senhor tem me dado a oportunidade de estar aqui examinando as tuas escrituras. Dá-nos a tua paz, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia. É o que te pedimos no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Como é bom, né? Como é bom botar para fora tudo aquilo que a gente tem de melhor. Tenha um dia memorável. Aproveita, entrega, confia, que o mais ele fará. E lembra, quando você muda, o mundo muda ao seu redor. Então, tamo junto. Te aguardo amanhã, às 6h07, para mais um momento especial do Start Day, nosso momento de conexão com o Pai, nas primeiras horas do dia, buscando em primeiro lugar o reino, para que as demais coisas sejam somente acrescentadas. Beijo no coração. Tchau, tchau.